Uma nação é muito mais do que sua terra e suas cidades. É um povo vivendo, trabalhando e adorando em comunidade. Neste capítulo, Jeremias descreve o povo de Deus e as coisas novas que o Senhor faria por eles. Vamos conferir? O Senhor começa dizendo, naquele tempo ou ao mesmo tempo, referindo-se ao versículo 24 do capítulo anterior. Ele diz que reunirá seu povo novamente e será o Deus de todas as 12 tribos de Israel. Os nomes Efraim e Samaria, que aparecem neste capítulo, referem-se ao reino do norte de Israel, cuja capital era Samaria, lembrando que o povo do norte já havia sido capturado pela Assíria em 722 a.C. e os assírios haviam levado estrangeiros para Samaria, de modo que assim surgiu uma raça mestiça ali. Por causa disso, quando o povo de Judá voltou do cativeiro 70 anos depois, cortou relações com os samaritanos, e essa atitude persistiu até o tempo do Novo Testamento. Mas aqui, Deus promete que ajuntará todos os israelitas e os restaurará à sua terra. Então haverá apenas uma nação adorando ao Senhor no Monte Sião, ou Jerusalém. A base da fidelidade de Deus a Israel era o seu amor eterno. Note que Yahvé não diz, eu tive pena de ti, e nem eu pensei em ti, mas ele diz, eu te amei com amor eterno. Ele ainda tinha pelo povo aquele mesmo amor que havia mostrado aos seus pais no Egito, no deserto e na terra prometida. A bondade amorosa de Deus atraiu Israel. Ele não os forçou, mas ele os atraiu com amor e bondade. Ao ler essas promessas, observe a ênfase nos cânticos, nos louvores e na alegria. Nos versículos 15 a 17, a cena desta profecia muda e é introduzida a figura de Raquel. Raquel era a mulher de Jacó ou Israel e era a mãe de José, que era o pai de Efraim e Manassés, as duas tribos dominantes do reino do norte. Raquel aqui é representada em uma imagem poética, chorando amargamente sem querer consolo, porque os seus descendentes foram levados para o exílio e outros foram mortos. Desta forma, o profeta Jeremias expõe as lamentações em Jerusalém e ao redor dela. Mas Raquel logo é consolada com a certeza de que seus filhos não estavam perdidos para sempre. No tempo certo, tanto Efraim quanto Judá seriam trazidos de volta às suas antigas fronteiras. Então haveria apenas uma nação e todos juntos voltariam a adorar a Yahvé no Monte Sião. Tendo em vista que nada disso aconteceu depois do cativeiro, podemos deduzir que o cumprimento dessa profecia de Jeremias ocorrerá no fim dos tempos. Mateus, o escritor do Evangelho, entendeu essa profecia do choro de Raquel como um tipo ou uma imagem poética do horrível massacre das crianças em Belém, ordenado por Herodes na época do nascimento de Jesus. Na sequência, Deus diz que ouviu o povo de Efraim falando palavras de arrependimento sincero e humildemente pediram a Deus que os restaurasse para que eles pudessem retornar. Jeremias registrou a maravilhosa resposta de Deus no versículo 20. Ele receberia e abraçaria Efraim, ou Israel, como seu filho querido, de quem ele tinha saudades, assim como o pai, na história do filho pródigo, abraçou o seu filho desobediente. O caminho de volta seria mostrado a Israel, pois o povo de Deus seria relembrado quanto aos mandamentos da lei e à necessidade da obediência. Os sinais e marcos eram as orientações espirituais contidas na lei de Deus. Depois, vemos Israel na figura de uma filha rebelde, que continuava a vacilar. A ideia aqui é de uma filha virgem que caiu na promiscuidade ou talvez na prostituição. Para reverter esses atos perversos, Yahvé criaria uma coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem. Esse é um texto difícil, que tem causado uma grande variedade de interpretações. Entre elas,
pode significar que, normalmente, é o homem que toma a iniciativa de se aproximar de uma mulher. Mas no relacionamento espiritual, na visão do profeta, isso seria invertido, pois Israel, a esposa errante, mas arrependida, voltaria para o seu marido divino. Considerando todos os antigos caminhos pecaminosos de Israel, isso envolveria alguma coisa nova e produtiva, pois, de um modo geral, a restauração de Israel requeria algo novo como reversão do passado. O Senhor falou de um dia vindouro, quando a bênção dos versículos 23 a 25 seria dita para o povo judeu quando retornassem a Sião e viessem a Jerusalém como peregrinos. Esta bênção indica que o governo de Israel será transformado e governado com justiça pelo Messias, que fará de Jerusalém um lar de justiça e de santidade. O versículo 26 também já recebeu várias interpretações. É possível que grande parte da profecia veio a Jeremias através de uma visão durante o sono, de modo que o profeta despertou daquele estado se sentindo muito bem por causa das cenas de alegria que ele tinha visto. Deus prometeu abençoar e restaurar o povo judeu, multiplicando seus filhos e seus rebanhos. No versículo 29, Jeremias citou um provérbio popular que dava a ideia de que Deus estava punindo Judá pelos pecados dos seus antepassados e que eles próprios eram relativamente inocentes. Mas Deus negou isso claramente, mostrando que ele julgaria cada indivíduo por seus próprios pecados. Deus anunciou através de Jeremias que em um tempo futuro ele faria uma outra aliança com seu povo, diferente da aliança feita no Monte Sinai, caracterizada por uma mudança radical no relacionamento com Deus, não apenas com Israel, mas com toda a humanidade. Deus fez várias alianças ao longo da história, mas o plano de redenção de Deus por meio das alianças é completado e aperfeiçoado na nova aliança em Cristo. Ao longo das passagens do Antigo Testamento que anunciam essa nova aliança, vemos as promessas do povo de Israel reunido, promessas de purificação, de transformação espiritual e do reinado do Messias sobre toda a terra. Jesus instituiu especificamente esta nova aliança através da sua morte na cruz. O escritor aos Hebreus cita essa passagem e desenvolve o tema da nova aliança, especialmente em contraste com a antiga aliança. A nova aliança traria transformação interior. A lei de Deus não seria mais apenas externa, pois mudaria as mentes e os corações daqueles conectados a ele pela nova aliança. Jeremias também anunciou que a cidade literal de Jerusalém seria reconstruída. E para explicar claramente que se tratava da Jerusalém terrena e não espiritual, celestial ou simbólica, ele usou marcadores geográficos específicos. Ela seria consagrada ao Senhor e jamais será arrancada ou destruída. No próximo capítulo, vamos encontrar Jeremias fechando o negócio da compra de uma propriedade com um pequeno detalhe: ele está na prisão. Os detalhes desse episódio intrigante você fica sabendo amanhã aqui no canal Bendito. Até lá!